Olá, queridos, como vão? Essa semana vamos estar falando sobre Cuba, Vietnã e Coreia do Norte, que são realidades muito distintas dentro do contexto socialista, tá? Então, vamos começar falando sobre a crise do socialismo, em que ficou marcado ali na década de 80, por uma série de mudanças que os países estavam adotando. Houve uma tentativa do Gorbachev de driblar essa crise através da perestroika, com uma reestruturação econômica, e também da glasnost, que é a própria transparência política. Então, várias mudanças expressivas no país que liderava o Bloco Socialista provocaram uma série de consequências. Então, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, houve a criação de outros países, e muitos que eram estados satélites durante o período da Guerra Fria, que faziam parte do Bloco Socialista, foram traçando os seus próprios caminhos. Então, com a queda do Muro de Berlim, tivemos a reunificação da Alemanha, que antes era dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, agora era apenas Alemanha. Tivemos a dissolução da Iugoslávia, que foi bem sangrenta, foi bem complicada. Várias repúblicas faziam parte de um só país. Vocês já devem lembrar disso. A própria divisão da Tchecoslováquia em dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. E o tapa na cara da Rússia, que foi a entrada de vários países do leste europeu na OTAN e na própria União Europeia. Mas vamos falar sobre o caso de Cuba. Primeiro que Cuba era uma ilha de veraneio ali dos americanos e havia grande influência da máfia nos cassinos locais. Porém, um grupo de guerrilheiros, um grupo de três, né? Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, provocaram, em 1º de janeiro de 1959, a Revolução Cubana. Porém, os Estados Unidos, vivendo esse período de Guerra Fria, ficou bem incomodado com a situação da Revolução Cubana e houveram várias tentativas de retomada, como é o caso da invasão à Baía dos Porcos, logo depois a crise dos mísseis. E então, quando Cuba se declara socialista, os Estados Unidos não vê outra alternativa a não ser o embargo econômico, que foi o fim de qualquer relacionamento comercial com Cuba, não só comercial como diplomático. Então, Cuba, obviamente, ficou do ladinho da União Soviética na época, recebia investimento. Por exemplo, a União Soviética importava vários produtos de Cuba, fornecia armamento, fornecia alguns subsídios, então elas tinham um relacionamento econômico bem próximo. Porém, nos anos 80, quando a União Soviética entra em crise, Cuba se desespera. E quando teve o fim da União Soviética, aí que Cuba já estava aos prantos. Então, quando o Cuba já estava com a economia já entrando em colapso, Fidel Castro teve a ideia de abrir a ilha para turismo, já que é uma ilha no Caribe, vários atrativos e tudo mais. Então, hoje, se vocês forem a Cuba, vocês vão ter acesso a uma atração voltada para turista, tanto que a moeda do turista é muito diferente da moeda do local. Vocês devem lembrar dessa aula que eu dei ano passado para vocês. Grande parte da população que vive dentro de uma realidade socialista, ou seja, recebe o básico do governo, não tem acesso aos atrativos que passaram a circular na ilha com a chegada do turismo. Mas preciso dizer que Cuba não deixa a desejar na questão de educação e de saúde, já que o IDH cubano ele avançou muito, principalmente quando considerada a realidade latino-americana. Mas preciso dizer que gerou uma desigualdade ali na ilha. Por quê? As pessoas que trabalham com turismo, né, seja ele direto ou indiretamente, têm acesso a euro, têm acesso a dólar e acabam conseguindo comprar bens acessíveis que grande parte da população não é acessível, entende? Então, essa abertura para o turismo gerou esse tipo de desigualdade, mas é inquestionável que o IDH de Cuba seja um dos aceitáveis aqui da América Latina.
tá? E como que tá Cuba hoje? Em 2008, Fidel Castro, ele foi afligido por uma doença e ele faleceu em 2016. E quando ele ficou doente, ele passou a liderança da ilha para o seu irmão, o Raul. Então, o Raul, ele era bem mais liberal para algumas coisas. E aí ele fez uma série de adaptações, como a redução do número de funcionários públicos, permissão para certas atividades privadas, sem abandonar o discurso e a lógica socialista. Porém, essas reformas estão sendo acompanhadas da abertura aos investimentos estrangeiros, como o investimento que o Brasil fez na ilha, como o Porto de Mariel, que foi inaugurado em 2014. E em 2014 teve uma reaproximação, uma retomada de relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, em que o Raul Castro ele aperta a mão do presidente Barack Obama, firmando assim uma reabertura da embaixada americana em Havana. Agora com Donald Trump, as coisas estão sendo um pouco diferentes. Com essa questão da pandemia, a gente não tem muita noção sobre como que está essa política externa em relação a Cuba. Mas a gente espera que, caso o Trump seja reeleito, as coisas não sejam tão amigáveis assim. Bom, já o Vietnã, ele é um país localizado no Sudeste Asiático, banhado pelo Mar da China. Faz fronteira com a China, com Camboja e Laos. O Vietnã situa-se na península da Indochina, que em 1954 conquistou sua independência em relação à França. E aí o território foi dividido nesses países, como Camboja, Laos, Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Só que em 1959, o Vietnã do Norte estava sob regime socialista. Não é nenhuma novidade, né? Olha a proximidade com a China. E aí iniciou uma tentativa de tomar o Vietnã do Sul a fim de reunificar o país. Porém, com medo do avanço do socialismo ali na Ásia, os Estados Unidos interferiram nesse conflito em defesa do Vietnã do Sul, já que estava indiretamente apoiando o bloco capitalista. Mas os Estados Unidos foram fortemente abalados nessa guerra do Vietnã. E na década de 90, o governo socialista do Vietnã realizou reformas econômicas similares às que tinham acontecido na China. E então o Vietnã promoveu uma abertura ao capital estrangeiro e o país passou a atrair empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, que é o seu principal parceiro comercial. Toda essa abertura elevou o Vietnã a ser considerado parte do grupo dos novos tigres asiáticos. A Coreia do Norte é isso que a gente conhece hoje, ou seja, pouca coisa. A Coreia do Norte, ela tem uma história bem interessante, cuja adoção do socialismo ocorreu no contexto de libertação do domínio japonês sobre a península na Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, teve um conflito ali, que foi a Guerra da Coreia, durou 3 anos, começou em 1950, mas esse conflito da Guerra da Coreia teve participação direta e indireta de outros países interessados, como os próprios Estados Unidos, a China e a União Soviética. E então, a Península da Coreia foi dividida ali no paralelo 38. E nos dias atuais, a principal especificidade da Coreia do Norte é ser o único país do mundo que ainda adota um regime socialista ortodoxo, aquele regime socialista fechado. Ninguém entra ali na Coreia do Norte, ninguém sai, né? E o país ele foi liderado por Kim Il-sung desde 1948 e antes da guerra, na península, ele assumiu o poder da parte norte até a sua morte em 1994. E aí foi assumido pelo seu filho Kim Jong-il, que governou até 2011, morreu. E aí quem assumiu foi o Kim Jong-un, que está governando até hoje. E esse ano havia boatos de que ele estava morto, que ele tinha morrido numa intervenção e tudo mais. Mas tanto que havia até especulação quem ia comandar a Coreia do Norte.
Aí falaram da irmã dele, tanto que a irmã dele estava até desaparecida há um tempo aí, mas dizem que ele tá vivo, né? Dizem. Mas enfim, a Coreia do Norte é um país que vive arrumando treta com os Estados Unidos, né? Tem uma relação muito próxima com a China, né? Tanto que se você quiser visitar a Coreia do Norte, você tem que ir para a China para pegar um voo para a Coreia do Norte. Então, para vocês perceberem o grau de integração entre esses dois países. Bom, mesmo a China sendo declarada socialista de mercado. Beleza? Então é isso. Gente, façam os exercícios. Qualquer dúvida é só me procurar. Grande beijo e até a nossa aula.